Senhor, muito obrigada, porque a gente pode dar essa parada, de poder estudar a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua graça nessa hora, para nós podermos entender e compreender aquilo que o Senhor queria dizer e quer nos dizer ainda no dia de hoje. Abençoa, Senhor, abençoa aqueles que não podem estar conosco, abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus, nós clamamos tua misericórdia e teu poder sobre a vida deles. Abençoe seus familiares, aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor console de uma forma sobrenatural. E ser com aquele também que vai ouvir depois, que o Senhor fale da mesma forma, com o mesmo poder. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok? Então, vamos compartilhar aqui. A gente só vai terminar esse assunto das 3 ilustrações que Jesus quis mostrar, depois nós vamos voltar de novo naquela oração do Pai Nosso, tá? Então, só para fechar esse assunto das 3 ilustrações que Jesus usou, para mostrar sobre a retidão pessoal, né? Como as pessoas estavam olhando, né, para aquelas ações, né, sobre a questão da doação, sobre a questão da oração, e agora, então, Jesus fecha com essa ilustração do jejum, tá? Mateus 6, versículos 16 a 18, vamos ler? Quer dizer, alguém pode ler? Bom, Mateus 6, 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que vocês fazem em segredo, lhe dará a recompensa. Uhum. Tá. Então, lembrando, né, que a ênfase nessa ilustração, dessas três ilustrações, Jesus deu essa advertência, né, esse cuidado que a gente tem que ter, que é o que ele falou no 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, cuidado é não tentar mostrar, né, essas coisas para querer assim, que as pessoas vejam sua religiosidade, né? Então, os fariseus faziam isso muito, né? Queria que as pessoas, por exemplo, os honrassem, os elogiassem, né? Então, fazia de tudo para ser visto, tanto na doação de esmolas, como na vida de oração, como no jejum, tá? Então, a gente vai ver, é interessante que, assim, de tempos em tempos, desde a época de Jesus, como agora, nos dias de hoje, existem alguns assuntos que a gente acaba não falando, mas devido a algumas coisas, a importância, o momento que, vamos dizer, a história está vivendo, alguns temas acabam ficando mais relevantes, né? E, por exemplo, hoje em dia tem se falado muito sobre jejum, né? Principalmente porque eles usam aquela passagem lá de Segunda Crônicas, né? No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, então eles usam que se o povo de Deus se arrepender, orar, jejuar e buscar a Deus, Deus vai ouvir e vai sarar a terra, né? Então, algumas igrejas e algumas pessoas acreditam que por causa do pecado da nação,
está acontecendo essa pandemia mundial, né? Esse vírus veio para fazer com que o povo pudesse se arrepender e voltar para Deus. Não sei de todo modo se é isso somente, mas com certeza Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo, né? Então, vamos estudar um pouquinho sobre a questão do jejum. Tá? Então, eu coloquei ali que essas três ilustrações que Jesus usa é para a gente pensar em três coisas importantes nos nossos relacionamentos ou na nossa vida, né? Não só a nossa vida espiritual, mas nossa vida como um geral, né? A gente ter esse contato com as pessoas, né? Homens, mulheres, importante nosso contato com Deus, essa intimidade, essa busca, e contato conosco mesmo. Tá? Então, coloquei mais ou menos onde se encaixaria, né, cada um desses contatos nessas ilustrações que Jesus usou. Mas todas elas são referência à sua vida de retidão, sua vida assim, de uma forma correta, né, diante de Deus e dos homens, tá? Então, todas as três, não só, por exemplo, a doação de esmolas é um ato, né? Não somente de dar, mas ele tem a ver com o coração, ele tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A nossa vida de oração também não é só assim, né? Só eu e Deus. Nossa vida de oração reflete também nos nossos relacionamentos com as pessoas e no nosso relacionamento conosco mesmo. Então, eu coloquei aqui, mas na verdade, tipo, as três coisas estão interligadas com as três, né, esses contatos com as pessoas, com Deus e conosco mesmo, tá? Nas três ilustrações que Jesus traz. Perguntas. Quando você ouve sobre a questão, porque não é um assunto que a nossa igreja, por exemplo, fala muito, né? Pelo menos nas igrejas que eu passei, pouco se falava, alguns apenas praticavam, a grande maioria nem sabia como fazer, né? E teve movimentos, né, dentro da história da igreja, que houve buscas maiores de Deus, então houve assim uma prática maior do jejum. Aqui em Guarulhos, eu não sei se algum pastor chegou a fazer alguma campanha de jejum e oração. Foi feito? Foi. Vocês sabem? Uhum. Você. Não, mas pior Eu? que foi mesmo. Foi uma vez, eu não lembro quando. Se foi Ah, no é? passado. Uma vez a gente falou de Ah, jejum, uns 2 anos. então, já é um assunto que é pouco falado mesmo, né? E se é pouco falado, para praticar, então, minimamente, né? E eu sei que quando eu cheguei, eu dei para algumas pessoas um livrinho de oração que é da Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, de um pastor da Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E que um amigo meu da Assembleia aqui do Brasil me deu, entendeu? E eu andei fazendo cópia. Aí até escrevi para eles, porque eu não queria ficar tirando cópia, né? Porque é um ministério deles e se eles vendem aquele material. No final, o pastor lá dos Estados Unidos me enviou algumas cópias e não cobrou nada. Então, para facilitar, a gente acaba fazendo algumas cópias, né? Mas porque a grande maioria não tem muito intimidade com esse assunto sobre jejum, tá? Então, algumas perguntas, tá? Que eu queria que vocês pensassem. Se vocês tiverem alguma ideia, você pode responder. Não se preocupa se você acha, mesmo se você achar que não está certo, eu quero que vocês possam participar, né? Porque a gente vai tirar as nossas dúvidas aqui. Então, que lugar o jejum ocupa em toda a sua perspectiva de vida cristã e da disciplina nela envolvida?
que você pensa do jejum? O que você entende do jejum? Alguém quer falar um pouquinho? Jejum, para mim, é uma disciplina, né? Você tem que ter como se diz, uma postura, uma meta, né? Um objetivo, e você traça e cumpre, né? Às Uhum, vezes, pela falta de utilização ou a falta de, assim, de você não fazer com certas frequências, então, lógico, é comum a gente, nas primeiras vezes, fugir um pouco à regra, né? Mas a tendência, quanto mais a gente pratica, mais disciplinado a gente fica, né? uhum. Acho que mais os árabes, né, que eles fazem, né? Não, o judeu. É comum, Sim, né, na Páscoa. sim. Não só judeus, mas várias outras religiões também têm práticas frequentes do jejum, né? O catolicismo e outras religiões também. Mas, assim, Tem. a minha dúvida é assim, lógico, Hum. pelo fato de ser uma disciplina, ela é correlacionada à fé ou não? Olha, para mim, Então, uma ah, coisa que eu acho, assim, em relação a isso, é, jejum tem que estar relacionado com algum compromisso de fé ou algum momento para você estar fazendo alguma meditação e você está guardando aquele tempo ou ter aquele compromisso para buscar uma comunhão, uma intimidade maior com Deus, né? uhum, E acho que talvez a gente não tenha essa disciplina, esse tempo para fazer esse jejum, porque a gente acaba ficando ocupado com outras coisas e não tem esse compromisso, talvez, de buscar essa comunhão com Deus, essa intimidade. A gente acaba se levando pelo dia a dia, as coisas que acabam, a gente fica sem esse foco de você buscar isso, né, em Deus, eu acho. uhum. Porque o que eu sempre brinco, né, quando eu falo, brinco, mas para amenizar, né, amenizar o engano que algumas vezes a gente tem, que eu falava assim, você só deixar de se alimentar não quer dizer que você está jejuando. Para mim, isso é regime. Agora, você deixar de se alimentar, né, se abster de comer, para ter esse tempo de oração, para ter esse tempo para buscar o Senhor, aí sim é o jejum que Jesus fala para a gente ter, que é o tempo que você, por exemplo, em vez de você gastar o tempo com comida, né, tá comendo, você usar, investir aquele tempo para você ter com Deus. Ou seja, é como se você fizesse um sacrifício para você estar com Deus, para você ter um momento mais preciso com Deus, aquilo que é importante para você, que é comer, né, você dedicar para Deus, né, não é como assim tentar convencer ou tentar manipular, né, a Deus através do jejum, tá? Então eu vou colocar mais depois sobre algumas maneiras erradas que as pessoas olham para o jejum e tentam obter através do jejum algumas coisas. Essas são maneiras erradas, porque o jejum ele não é um fim nele mesmo, tá? Tipo assim, eu vou só jejuar. Não, o jejum tem que ter um propósito que é ter realmente esse encontro com Deus, essa comunhão com Deus, de você poder ouvi-lo, poder estar na presença dele, né? Tá? Então, ah, algumas outras igrejas, não quero nem dizer igreja, vou dizer outras religiões, né, porque são várias que praticam o jejum, acaba dando uma ideia errada, vamos dizer assim, por isso que, por exemplo, os evangélicos acabam, não, vamos jejuar porque a gente está passando um monte de problemas, então vamos jejuar, porque aí com jejum vamos convencer mais a Deus do que só orar.
É uma maneira errada de pensar sobre o jejum, tá? E algumas, por causa dessas outras religiões também, que dão esse ensinamento, uma ênfase tão grande no jejum, a ponto de ser um sacrifício mesmo, né? Um sofrimento praticar o jejum, que alguns evangélicos foram para um extremo oposto. Então, não vamos fazer e não vamos nem falar, né? É o que acontece quando, às vezes, você fala assim, há uma ênfase errada, talvez, né, naquela prática, e acaba induzindo as pessoas a fazerem coisas, né, para N motivos, mas que não é o propósito principal e que Deus queria que a gente fizesse, tá? Então, alguns também, então, por causa dessa busca do avivamento, de um despertar espiritual, então começaram a buscar de uma forma mais intensiva, né, a questão do jejum, tá? Vamos ver. Então, qual é esse papel do jejum na nossa vida, na vida do crente? No Antigo Testamento, por incrível que pareça, vocês acreditam que na lei de Moisés só havia uma única ordem para o povo jejuar, uma única vez por ano, que era para jejuar como se fosse o dia para você arrepender dos seus pecados e oferecer o sacrifício um dia do ano. Um dia só. Então, era um jejum anual, né? Mas, assim, passando alguns, assim, né, os judeus resolveram que não, é tão importante que a gente vai fazer mais vezes. Então, criaram várias outras cerimônias com jejum, né? A gente pode ver no Antigo Testamento que não era também muita prática deles. Mas, quando tinha um assunto muito sério, alguma coisa muito importante, eles jejuavam como povo. Não era uma coisa só de religião, né? Era alguma coisa que era assunto do Estado, era assunto da nação. Então, por exemplo, no caso ali da Esther, quando a rainha Esther foi conversar com o rei, porque havia um edital ali, um pronunciamento que era para matar todos os judeus. Então, era uma coisa muito séria, né? A vida de toda a nação estava envolvida naquilo. Então, ela pediu, não foi nenhum decreto, não foi nenhuma ordem, nenhum mandamento, mas ela pediu que todo mundo jejuasse 3 dias com ela, para poder achar uma solução, né? E, claro, Deus abençoou aquele tempo, ela pôde falar com o rei, e pôde ter uma solução para que o povo pudesse se defender, porque era um decreto do rei, então o povo não podia nem se defender, né? Se alguém viesse matá-los. Tá, então, a gente vê alguns momentos, ou quando alguém morria, ou quando eles estavam sofrendo, ou quando eles estavam tristes, então eles jejuavam, né? Jejuavam, colocavam panos de cinza na cabeça, então eles mostravam aquele lamento, aquela tristeza, né? E jejuavam também, tá? Então, aí os judeus começaram a criar várias cerimônias, né? Que tinham jejum. E no Novo Testamento, então, os fariseus, que eram os religiosos ortodoxos, vamos dizer assim, aqueles que cumpriam a lei fielmente, eles jejuavam 2 vezes por semana. Imagine, uma coisa que Deus tinha mandado, eles jejuarem uma vez por ano. Olha lá os fariseus. Ah, não, vamos ser vamos ser bem religiosos, né? Então, vamos jejuar 2 vezes por semana. Deus nunca determinou para fazer isso. Mas eles faziam porque achavam que assim eles estavam sendo super religiosos, né? Mais que religiosos.
tá? Então, vamos ver alguns versículos da Bíblia que mostram algumas coisas que Jesus falou e que a igreja primitiva fazia. Então, vamos ver, tá? Vamos abrir lá em Mateus 9, 14 e 15. Um pouquinho depois. Pode ler alguém. Mateus 9, 14 e 15. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo não está com eles? Enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Tá? Então, eles chegaram até comentar isso com Jesus, porque eles falaram, nós, os discípulos de João Batista, tá? Que pregavam arrependimento, então o povo jejuava como um sinal de arrependimento, né? E eles vieram falar com Jesus, por que vocês não jejuam? Os seus discípulos não jejuam? Porque Jesus sempre estava comendo com todo mundo, Jesus sempre estava comendo. Mas ali, você vê, era uma interpretação que eles faziam daquilo que eles viram, né? Jesus, ele nunca proibiu o jejum. Aliás, antes dele começar o ministério, quantos dias Jesus jejuou? Vocês sabem? Antes de começar o ministério? 40. Antes de chamar os 12 discípulos? Vocês lembram? 40. 40 dias e 40 noites. Não foi uma semana, foi 40 dias e 40 noites. E, na verdade, você precisa de um preparo para você ter um jejum bem prolongado. Porque 3 dias depois sem comer, o seu corpo vai sentir falta, né? E água, se for de alimento e de bebida, né? A água, 3 dias, se você não tomar mais água, você pode até morrer, não é? Então, Jesus jejuava. Ele jejuou antes de começar o ministério, antes de escolher os 12 discípulos. Foi o tempo que o diabo veio tentá-lo, no tempo que ele estava jejuando. E Lica, Jesus... Lica, assim, olha, me chamou a atenção agora, nesse texto, assim, que Jesus está falando o seguinte, né? Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, e então sim eles vão jejuar. Será que nesse texto, Jesus está querendo dizer assim, quando a coisa está muito séria, ou quando a situação fica muito grave, aí é uma condição mais ideal ou ideal para jejuar? Eu acho que sim, porque quando Jesus estava com eles, realmente eles não precisavam de jejuar. O que eles precisavam da presença de Deus, eles tinham em Jesus. Eu estava conversando essa semana com os pastores, né? E essa era uma pergunta que a Alana colocou e eu fiquei pensando, eu falei, eu não sou muito de questionar algumas coisas, né? Mas ela falou, por que Jesus tinha que morrer tão cedo? Por que Jesus tinha que ir embora? Se Deus é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só. Mesmo assim, ela falou, eu sei que ele tinha que ir para que o Espírito Santo pudesse vir, né? Mas não podia ficar Jesus e o Espírito Santo aqui na Terra junto conosco? Era tão melhor, né? Aí a gente não sabe mesmo por que Jesus teve que ir. Aí eu estava lendo por que Jesus morreu aos 33 anos. Alguns falam assim que porque... Tudo bem, nós também temos um outro assunto, mas eu acho que esse assunto é relevante, né? Porque Jesus foi no auge da vida, para mostrar, né, que ele
ele se deu no auge da vida, seus 33 anos, que eles acreditavam que era o período que você tinha mais vigor, né? Então, Jesus, vamos dizer assim, deu o melhor da vida dele por cada um de nós, né? Se sacrificou no melhor tempo da vida. Realmente, aqui, quando Jesus fala, combate, né, essa pergunta que os discípulos de João Batista estavam fazendo, porque eles não estavam ali a fim de derrubar Jesus, eles queriam ter certeza que Jesus era o Messias. Então, eles falaram, por que eles não fazem essa prática que revelava para eles uma religiosidade, né? Aquela pessoa espiritual. Na visão deles, era uma visão espiritual, né? Então, quem tinha essa intimidade com Deus fazia jejum. Quem não tem, não faz. Na verdade, nos dias de hoje, a gente vê que as pessoas que vivenciam, né, que têm essa prática na sua vida, têm uma vida espiritual, vamos dizer assim, uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, né, uma percepção do mundo espiritual muito maior do que aqueles que não jejuam. Né? Então, porque o jejum, a prática do jejum permite que você tenha essa sensibilidade maior, uma intimidade maior com Deus, uma percepção maior, né, das realidades espirituais, porque pensa assim, se o médico fala para você não comer aquilo, nem aquilo, nem aquilo, o simples, tá? A parte física, fisiológica, se você deixar de comer certos alimentos que são mais gordurosos, que são mais pesados, você vai ter um físico mais saudável, não é verdade? Não estou falando nenhuma mentira. Se o próprio jejum simples, vamos dizer assim, não tem nada de espiritual você deixar de comer certos alimentos, e já faz bem para a sua saúde, quanto mais você ter essa prática com o intuito de ter uma vida espiritual melhor. Não só vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem para o seu espírito, para a sua alma, para o seu emocional, tudo. Tá? Então, Jesus falou, vai haver um tempo em que eu não vou estar. E aí vocês vão ter que jejuar. Nós já estamos vivendo tempos que são muito difíceis. E é nesse tempo que a gente tem que jejuar. A gente só não jejua muito porque a gente é meio preguiçoso, a gente é meio guloso, a gente não quer fazer muito sacrifício, porque a gente gosta, pelo menos eu gosto de comer. Mas se a gente entendesse o benefício que o jejum traz para a nossa vida, acho que a gente ia procurar mais. Vamos ver um pouquinho mais, então. Jesus, ele falou assim, ele não falou que não pode jejuar, mas ele falou assim, se você for jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, você jejua, mas você não mostra que você está jejuando. Porque o que os fariseus faziam? Eles faziam aquela cara de coitadinho, que eu estou passando fome, né? Jogava cinza na cabeça para dizer, nossa, que miserável que eu sou. Olha como eu faço, eu estou jejuando, gente. Né? Então, Jesus ele não proibiu, mas ele falou para, se você for jejuar, então faça, mas sem que ele fique se mostrando para ninguém. Vamos ver lá como que os apóstolos faziam na igreja primitiva. Era uma prática da igreja primitiva. 2 Coríntios 6:5. Pode ler. Alguém. 2
Coríntios 6, 5. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Tá? Então, aqui, nos tempos difíceis, né? Em que eles estavam sendo presos, eles estavam passando aflições. Se ler um pouquinho antes, pode ler no 4 também, Nick. 4. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Tá? Então, e aí continua, né? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e também nos jejuns. Então, era uma prática da igreja primitiva que eles tinham porque eles estavam vivendo tempos difíceis. Como Jesus falou, né? Vai ser tirado o noivo e vai ter tempos difíceis e aí vocês vão jejuar. E eles jejuavam. Era uma prática que a igreja primitiva fazia, da oração e do jejum, principalmente diante das aflições, né? Era uma prática, como a oração. Se a oração era comum, o jejum também era comum, tá? E Marcos 9:29, Jesus ele falou uma coisa para os discípulos. Vamos ver lá, Marcos 9:29. Pode ler quem abrir. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tá? Aqui os discípulos estavam intrigados, porque eles sabiam que Jesus tinha dado autoridade para eles expulsarem os demônios, né, levar as boas novas para todas as pessoas, e havia esse demônio aí que não saía de jeito maneira, né? Que eles ficaram até com vergonha, tiveram que levar para Jesus, falar: Jesus, olha, não deu certo não, oramos, expulsamos, mas não saiu não, esse bicho aí tá feio. Então, Jesus falou que esse espírito só saía se fosse expulso através da oração e o jejum. Não que o jejum é uma arma milagrosa de Deus, né? Que vai fazer um plim naquele que está doente, plim naquele que está endemoniado. Não. Tá? Mas Jesus falou que algumas situações você vai precisar de uma presença maior de Deus na sua vida, que o jejum pode te ajudar nesse sentido. Algumas pessoas, né, acreditavam que o jejum tinha mesmo esse poder, né? Em alguns momentos, eles achavam que se não fizessem jejum, não iria acontecer nada. Então, nos antigos, né, era uma prática muito buscada, né, porque eles acreditavam que precisava mesmo vencer muitas coisas através não só da oração, mas também junto com o jejum. Tá? Então, eles davam. Então, se você lê os primórdios, por exemplo, nós que seguimos John Wesley, se você vê a busca dos irmãos Wesley, George Whitefield e outros cristãos, né, que buscaram uma presença maior de Deus, jejuaram muito em suas vidas, né? Tiveram muitas práticas de jejum. Então, qual é o propósito do jejum? É só uma abstinência de alimentos para você ter algum crescimento espiritual? Será que é só isso? Vamos lá ver outro
outra passagem, 1 Coríntios 9, 27. Olha lá, 1 Coríntios 9, 27. Quem abriu pode ler. 1 Coríntios 9, 27. Eu trato meu corpo durante o abrigo a ser... Hã? Meu corpo duramente. Eu trato meu corpo duramente e o abrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Alguns confundem, né, que o jejum é como se fosse uma disciplina espiritual, né? Usando essa passagem em que Paulo fala dessa luta contra os desejos do seu corpo, né? Com a luta daquilo que espiritual, talvez, da busca com Deus, né? Então, ele fala, algumas pessoas, então, confundem isso, essa disciplina de você fazer morrer sua natureza pecaminosa, com o jejum. O jejum não é uma disciplina, tá? A prática do jejum não faz parte da disciplina que a gente precisa ter em relação ao nosso corpo, por exemplo. Para você manter uma vida espiritual, você tem que ter certas disciplinas. Então, ler a palavra, você evitar coisas que possam te tentar, né? Por exemplo, no caso, hoje em dia, a televisão, a internet, são veículos que podem te levar a cair em tentação, vamos dizer assim. Então, para você não cair em tentação, você tem que evitar algumas coisas e ter que ter uma prática de disciplina, né? É como se fosse a oração, fosse os exercícios diários para você ter uma vida espiritual. Tanto a oração como a leitura da palavra de Deus são disciplinas espirituais. E aqui, quando Paulo está falando dessa luta com o seu corpo, vamos ler também o Colossenses, porque ele vai completar a ideia. Colossenses 3:5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Uhum. Tá? Então, Paulo, ele recomendou, não só ele esmurrava o corpo. Então, a gente sabe que, né, há religiões que existe uma prática de tentar diminuir os desejos, né? Então, você precisa fazer umas chicotadas, né? Dar uns sofrimentinhos para o seu corpo, talvez, porque Paulo falou aqui que ele esmurra o corpo. Eu nunca esmurrei meu corpo. Ai, que dói. Mas o Paulo, ele falava dessa luta para você vencer, né, a natureza pecaminosa, né? Então, essas disciplinas, a prática do jejum não é para você vencer essa disciplina, vamos dizer assim, dos desejos carnais, né? Você pode até praticar, mas o intuito do jejum é você se abster dos alimentos para você conseguir, em oração, em meditação, buscar ao Senhor, tá? Não somente de alimentos, mas o jejum pode ser também de você abster de algumas coisas que podem te roubar, né? Vamos dizer assim, de você ter esse tempo e dedicação ao Senhor, tá? Então, no Velho Testamento, eles tinham jejum também de, por exemplo, relações sexuais, né? Não era só de alimentos.
né? Então, para você se manter puro, vamos dizer assim, então, abster de outras coisas. Nos nossos tempos modernos, se a televisão te rouba muito tempo, então faça jejum da TV. Se é o celular, hoje eu posso falar com certeza, é o celular, é as redes sociais, é a internet, computador. Então, se isso está te roubando tempo que você poderia estar dedicando melhor, ou se isso está te promovendo a sua natureza pecaminosa, então você tem que se abster-se. Tá? Então, já vi gente fazer jejum de chocolate, porque o chocolate era a perdição da pessoa. Tá? Então, qualquer coisa que pode estar roubando, não só a sua atenção, mas te fazendo perder controle, né, das coisas suas, então você pode dedicar isso e abster-se, fazer jejum. Tá? Então, o jejum é uma prática não só para você vencer, vamos dizer assim, a sua natureza pecaminosa. Então, alguns têm esse engano, achando que o jejum vai te libertar. Ele é um caminho para você estar caminhando mais perto de Deus, mas ele não é, vamos dizer assim, a mágica, né? Ou se você fizer, então você vai ter, né, alguma coisa diferente. Tá? O jejum abençoa, porque pode te ajudar na desintoxicação do seu próprio corpo, né? Mas também não só do seu corpo, mas do seu espírito, da sua alma e da sua mente, tá? Porque se você tem essa prática, você vai ver que até a sua própria capacidade de pensar vai melhorar. Algumas ideias erradas que as pessoas têm na questão do jejuar. Algumas maneiras erradas, tá? Se você jejua de uma maneira mecânica ou só com uma finalidade de jejuar, é errado porque você está fazendo o jejum como se fosse uma regra apenas. Para ser espiritual, então eu tenho que jejuar, né? Então, se esse pensamento, a gente acaba sendo que nem os fariseus. Eles faziam porque era o jeito de mostrar que eles eram mais religiosos. Tá? Então, se é esse pensamento, fazer só como uma regra, como uma coisa automática, então não é o jejum que Jesus tinha falado. Alguns pensam assim: vou fazer jejum para que eu tenha, sei lá, consiga um emprego, que eu receba aquele presente específico, né? Então, tem pessoas que pensam assim, que através do jejum você vai dar uma manipulada em Deus, né? Ou vou fazer o jejum para que eu possa ter algum benefício. Não, eu vou fazer o jejum porque somente através do jejum eu vou poder ter um avivamento, vou poder receber bênçãos de Deus. Muita gente faz. Nossa, nós estamos com muita dívida, vou fazer jejum e orar. Vamos ver se não vai mudar, né? Jesus vai mandar uma oferta bem gorda para mim. Algumas pessoas pensam assim. Se você quer bênção, se você quer alguma coisa de Deus, então eu vou fazer jejum. Se fosse assim, se eu fazer alguma coisa para obter alguma coisa de Deus, a gente está tirando, então, a soberania de Deus, né? O poder de Deus, a majestade de Deus. Eu posso convencer Deus através do jejum. Eu lembro que tinha uma senhora que estava com câncer e nós resolvemos orar. Fizemos uma campanha de jejum e oração por ela.
eu acho que não foi ruim, sabe? Mas ela morreu. Ela não foi curada, ela não ressuscitou, né? E às vezes a gente fica frustrado com Deus. Senhor, mas nós fizemos, nós oramos, nós fizemos campanha, nós fizemos, jejuamos, não só oramos, mas jejuamos. Oferecemos o melhor para ti, para que a nossa irmã fosse curada. Deus teve um propósito maior, né? Que talvez a gente não compreenda, porque para nós é muito doloroso perder as pessoas que nós amamos, né? Mas tem gente que faz o jejum para obter as bênçãos de Deus. É como se fosse a mesma coisa em relação aos dízimos. Você já deve ter ouvido isso, né? Tem gente que fala que você não está dizimando, por isso você está indo mal ou pior. Mas a hora que você começar a dizimar certinho, você vai ver como Deus vai abençoar. Então, usam o mesmo argumento para isso, tanto para os dízimos como para os jejuns. Se você jejuar, você vai ter muita bênção. E, na verdade, tem algumas igrejas e algumas pessoas que pregam essas coisas que é absurdo. Jesus nunca prometeu essas coisas. A prática do jejum não é para você ser próspero, a prática do jejum não é para você obter bênçãos. A prática do jejum é para você estar mais perto de Deus. É para você estar mais sensível à voz de Deus. É para você vencer mesmo suas tentações, seus pecados. Ser um tempo que Deus trabalha na sua vida. A prática do jejum permite isso. Mas a prática do jejum não te dá mais poder. A prática do jejum não deixa você super santo. A prática do jejum não faz você ser o que você não é. Né? E aquilo que eu coloquei aqui, cuidado com aquilo que é físico, com aquilo que é espiritual. Se você fazer jejum, seu físico vai melhorar. A gente come mais do que a gente devia. A prática do jejum vai ser bênção para o seu físico. Não só vai ficar mais bonito, mas vai te dar mais clareza mental. Vai te dar mais percepção, vai te dar mais sensibilidade, vai te dar mais foco. Estamos precisando fazer mais jejum. Nossas mentes não estão muito boas, porque fazer jejum faz bem. Então, cuidado, porque às vezes algumas pessoas, mesmo só fazendo jejum, acaba confundindo, né, que é uma coisa espiritual. É uma coisa física, é um benefício físico, né, que é normal, tá? E Jesus lembrou isso. A maneira errada de fazer jejum é você tentar fazer jejum mostrando que você está fazendo jejum. Jesus falou, quando ele fala para você lavar o rosto e ungir, não quer dizer que aí também, né, alguns que são ligados nas regrinhas vai achar assim, o jejum bíblico é aquele que lava o rosto e unge. Gente, era uma prática natural deles lavar o rosto e ungir, tá? A gente usa hidratante, protetor solar, né? Mas aqui Jesus está dizendo assim, a maneira certa de você fazer jejum é fazer jejum sem que ninguém saiba que você está fazendo jejum. Ninguém precisa ficar sabendo que você está fazendo jejum. Aliás, foi esse enfoque que Jesus disse, né? Não vai doar achando, né, querendo mostrar para o outro. Não vai orar lá no meio da praça para dizer, eu estou orando. E não vai jejuar com aquela cara mais triste do mundo, dizendo, eu estou jejuando. Tá? É isso que Jesus quis dizer. Se você vai fazer o jejum, faça de todo o seu coração, mas sem fazer com que as pessoas tenham que saber. A maneira certa é fazer de todo o seu coração.
não por regras, não com todas essas intenções, mas você fazer para você estar mais perto de Deus. Não tem regra. O que importa é o teu coração. Porque o Pai que vê você em secreto, o Pai conhece todas as coisas. Tinha um movimento antigo, né, dos primeiros, os Quakers, não sei se vocês já ouviram falar, eles falavam assim, que devia haver um jeito de se vestir diferente daqueles que são crentes do que daqueles que são incrédulos. Então, eles tinham uma maneira diferente de se vestir. O crente não deve se assemelhar com os incrédulos ou com as pessoas do mundo, tá? Eu acho que a vestimenta não tem importância. Eu acho, é minha opinião. Mas tem vestimenta que não é apropriado para um cristão, né? Nós, mulheres, a gente tem que tomar cuidado para não sermos vulgares, nem tentadoras, né? Então, a gente tem que usar roupas que não sejam chamativas nesse sentido, né? Que nem alguns falam assim, não, mulher não pode usar calça, mas põe uma saia lá no joelho, ou lá no tornozelo, mas com um racho lá no umbigo, quase, né? Que eu falo, não adianta nada. Mas os quakers, eles se trajavam de maneira diferente das demais pessoas, porque eles queriam mostrar que eles não eram do mundo. Eu acho que a gente não tem que se mostrar que somos diferentes do mundo, mas a gente tem que saber coisas que são convenientes, né, para a nossa vida como cristãos. Os fariseus, eles usavam o quê? Fala lá em Mateus 23:5, que eles alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Porque eles acreditavam, não sei se você já viu o judeu ortodoxo, já viu os fariseus? Eles dão uns cabelinhos com os cachinhos aqui, assim, ó. Aqui no como que chama aqui? Cavanhaque? Não. Costela. É? Costeleta. Costeleta. Aí eu assisti um seriado agora com os judeus ortodoxos. Ah, meu Deus do céu, não entendia muita coisa lá, mas porque eles falavam, a tradução não traduzia, só repetia a palavra que eles usavam, mas eles têm, além do uso do kippá, né, que é chapeuzinho aqui na cabeça, eles tinham os cabelinhos aqui para mostrar, quanto mais compridinho os cabelinhos, mais espiritual. Sabiam disso? E os filactérios são as franjas das roupas, né? Também para mostrar, ou seja, aqueles que queriam mostrar que são mais espirituais faziam mais compridinho. Jesus condenou essa prática que eles falam assim, vocês acham que se você vestir essas roupas, vocês vão ser mais espirituais do que os outros? Né? Ele chamou eles de hipócritas. A vestimenta não mostra sua retidão pessoal, não revela, né, sua religiosidade, sua espiritualidade, tá? Mas se você tem uma vida com Deus, você vai ter o quê? Uma vida diferente. Não é seus vestimentos. A gente pode vestir que nem um santo, né? Sei lá, pôr uma beca, como chama aquelas roupas lá, né? Eu já vi alguns pastores que quis usar ali, com aqueles colarinhos lá, tudo meio parecendo santos, né? As vestes não... Oi? Bata. Bata, aquelas batas, põe os mantos, né? Tem umas evangélicas também que falam lá do manto sagrado, né? Veste o manto, irmão, né? Aí a gente colocar nas vestimentas, né? Um peso de espiritualidade que não existe, né? E porque Deus vê o coração.
Você pode até vestir o vestiário mais santo deste mundo, mas Deus vê o coração. Então, o cristão verdadeiro não é aquele que jejua e ora 3 vezes ao dia, né? Que jejua 40 dias, 40 dias do mês. O mês não dá, né? Dá um mês e pouco. Ai, meu Deus. Então, quando você jejuar, você tem que fazer de uma forma natural. Não fica se mostrando, porque Deus vê o seu coração. Deus vê a intenção do seu coração. Então, se você também está jejuando só porque você acha que tem que jejuar, não faça. Melhor nem fazer. Tá? Porque o jejum ele tem que ser verdadeiro. Tem que ter a intenção verdadeira, né, do seu coração, de buscar a Deus, de estar mais perto de Deus. E o que mais Jesus quis dizer e enfocar nessas 3 ilustrações é: não importa a opinião dos outros, importa a opinião que Deus tenha de você. Você pode até estar jejuando, você pode estar até orando, você pode até estar dando esmola, mas se seu coração está longe de Deus, não vale nada essas coisas, não é? Porque se você está mostrando para as pessoas, você vai receber recompensa das pessoas. E isso que Jesus quis dizer. Não vai ter mais o galardão dos céus. Então, mais importante, mesmo que o galardão demore, a gente recebeu o galardão de Deus. Não? Mesmo que ninguém mais saiba que a gente está orando, que a gente está jejuando, que a gente está dando esmolas, está dando ofertas para as outras pessoas que estão necessitadas, nosso Pai, que nos vê em secreto, Ele vai nos recompensar no dia dele. Amém? Se tiver mais dúvidas do jejum, a gente pode conversar um pouco mais depois, tá? Se vocês desejarem. Hoje é só. Mas uma coisa eu digo, o jejum faz bem para o corpo e o jejum faz bem para a nossa alma e espírito, né? Que possamos praticar de coração mesmo, né? Buscando a Deus. Alguém quer completar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu queria convidar, se mais alguém, pastor Paulo Pedroso, que ele é pastor lá da igreja São Bernardo do Campo, ele está fazendo um estudo sobre liderança, ele começou já na semana passada, né? Toda terça. Se vocês quiserem, eu posso passar o link para vocês. Parece que ele faz pelo Zoom e pelo Instagram, tá? De terça-feira, das 8 às 9h30. Então, eu vi um pouquinho, né? De repente é interessante, é sobre liderança. Se vocês tiverem algum dia livre que quiser participar, né? Eu vou perguntar para ele. São 3 meses. 3 meses de estudo, tá? Então, seria agora abril, maio, junho. Ok? Então, vamos continuar orando, né, pelas pessoas, orando pelo consolo, né, pelas famílias que tiveram suas perdas. Não tem sido fácil nesses últimos tempos. E se cuidem, né? E vamos ficar firmes. Se desejar jejuar, não precisa fazer do dia inteiro. A gente pode jejuar também só de uma refeição. Tá? Dedicando aquele tempo de oração.
Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelos ensinamentos, que nós possamos estar aprendendo a te buscar verdadeiramente, com todo o nosso coração. E que essas práticas, tanto da doação, como da oração, como do jejum, possam ser realidade das nossas vidas, não porque a gente tem que fazer, mas porque a gente quer estar mais perto de Ti. Que a gente possa aprender cada dia mais, te buscar com todo o nosso coração. É o que eu te peço, te agradeço, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.